veio saber quem era o autor do fato. Às vezes a gente sofre uma violência, ou mesmo no caso, por exemplo, de um estupro, onde não se identifica quem é, a partir da data em que se sabe, aí há esse prazo, né, de 6 meses, né, para prestar, né, para representar, né, o do direito de queixa. Então, esse é um prazo decadencial que é aí estipulado. No 111, nós temos a prescrição de transitar julgada a sentença penal condenatória começa a correr do dia em que o crime se consumou. E aí até uma extensão maior, né? Então, em princípio, é do dia em que há a consumação. A consumação não é propriamente o resultado, mas é a reunião de todos os elementos necessários para a configuração do tipo penal. Depois, quando nós estudarmos teoria geral do delito, vamos aprofundar essa análise do conceito de consumação. Não é? No caso da tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Então, onde foi produzido o último ato, né, relacionado à tentativa. Então, nem sempre os crimes são consumados, existem os crimes tentados, e aí onde foi produzido o último ato. Também para a contagem da prescrição, que leva à extinção da punibilidade, tanto a decadência como a prescrição, essa contagem tem um elemento de fixação específico, e é isso que a gente quer dizer, não é semelhante à ideia da fixação da lei que será aplicada ao caso, que depende do artigo 4º do Código Penal. E nós nos servimos do artigo 4º do Código Penal. Com relação a esse critério geral, a gente passa a detalhar, então, os seguintes fenômenos, né, para análise da lei penal no tempo. Quais sejam os crimes permanentes, os crimes habituais e os crimes continuados. Então, a gente precisa fazer uma análise conforme essas hipóteses. O crime permanente, em que a atividade antijurídica positiva ou negativa se prolonga no tempo, a realidade é que a materialização da lesão ela é prolongada no tempo, por exemplo, no sequestro. Enquanto a vítima não tiver seu estado de liberdade devolvido, vai haver aí a materialização do fato e aí se prolonga no tempo. Pode ser que em alguns minutos ela volte à liberdade, pode ser que isso demore dias, meses ou até anos, né? A gente já viu aquele sequestro lá feito pelas Farc de uma senadora Bittencourt, né? Lá na Colômbia, demorou uns 6 anos, né, para a libertação dela. Então, foi um período bem longo de manutenção dessa pessoa em cárcere privado e em sequestro, né, em uma situação onde esse status libertatis não, digamos assim, não modificava, não voltava à plena autonomia, né, na liberdade de locomoção, de ir e vir e permanecer. Então, o crime permanente é esse, em que a atividade antijurídica, positiva ou negativa, se protrai no tempo, se prolonga. Incide sobre a lei nova. Obviamente, se a lei nova entra em vigor durante o período em que a vítima permanece, por exemplo, sequestrada, vai haver a incidência da nova lei, ainda que mais severa, desde que prossiga na vigência dela a conduta necessária à permanência do resultado. Isso é o que a doutrina, né, o Sungria, né, e outros, né, doutrinadores tratam, né, quando tratam da ideia do crime permanente. No STF, nós temos esse habeas corpus do Amazonas, né, o 80.540, que foi julgado assim: conflito de leis no tempo, cuidantes de crime permanente, qual delito militar de deserção. E, de fato, a deserção, enquanto não há uma reapresentação do sujeito e a submissão à norma do Código Penal Militar, ele está acontecendo, né? Aplica-se-lhe a lei vigente ao tempo em que cessou a permanência, ainda que mais severa que a anterior, vigente ao tempo do seu início. Portanto, enquanto estivesse prolongando no tempo, o crime permanente ele vai ter essa aplicação
da nova lei, independente dela ser mais severa ou não. Diga aí quem levantou a mão. Professor, esse crime permanente, ele pode ser considerado um crime formal? Não, não é. Tratam de matérias distintas, compreende? Ou seja, porque vamos para algumas questões que talvez interessem a vocês, né? Essa definição de crimes. No crime permanente, há um prolongamento da. Há um prolongamento, por exemplo, da lesão, do dano material produzido com a retirada, por exemplo, da liberdade da pessoa. Isso não significa que eu configure esse crime como formal ou material. Isso aí não. Formal e material tem muito mais a ver com o formato da consumação, se a consumação é produzida de maneira antecipada ao resultado, a produção de qualquer resultado. Vamos aqui para um exemplo, né? Se eu estou tratando dos crimes de exposição a perigo de contágio de moléstia venérea, como tem no artigo 130, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe, e aí existe o dolo direto de perigo, né? Ou deva saber, dolo indireto de perigo, que está contaminado. Então, a primeira questão é: o agente contaminado com uma moléstia venérea mantém relações com outra pessoa, expondo ela ao risco do contágio. Não precisa haver o contágio, basta haver a exposição ao perigo. O contágio é um resultado desse procedimento, dessa ação, dessa conduta. Mas esse resultado não é exigido para o tipo. Isso é um crime formal. É um crime cujo resultado, desculpe-me, cuja consumação, por isso que eu digo, consumação não se confunde com produção de resultado, consumação se confunde com a ideia de reunir todos os elementos do tipo. E aqui haverá reunião de todos os elementos do tipo com a mera exposição ao perigo de contágio. Basta haver a exposição ao perigo de contágio para que eu tenha a consumação do delito. Não precisa haver a contaminação. Pode ser que a vítima nem se contamine. Só o risco que ela sofreu de ser contaminada pode ser que depois se verifique que ela não se contaminou. Não tem problema, o crime já se consumou pelo risco do contágio. Não é? É diferente, por exemplo, do tipo do 121, matar alguém, cuja consumação exige a produção do resultado. Qual é o resultado aí? O resultado, morte. Então, estamos diante, no 121, de crimes materiais. Eu diria que até facilita bastante para vocês que só 20% dos delitos tipificados dentro do Código Penal, e normalmente entre os crimes contra a pessoa, são crimes materiais. Todo o restante está na categoria de crimes formais, cuja consumação está antecipada ao resultado, ou seja, mais de 70% dos crimes tipificados, seja no Código Penal ou na legislação penal especial, são formais. Não exigem produção de resultado para que haja a sua consumação. Basta a prática da ação com a incidência desse risco, por exemplo, nessa ideia do perigo de contágio da produção do resultado, para que eu tenha a ideia da consumação do delito. Então, é essa distinção que eu tenho entre crimes materiais, que se consumam pela produção do resultado, ou pela produção de um resultado, pela alteração do mundo exterior promovida através da causação da conduta, né, pela relação de causalidade da conduta, e crimes formais, onde não há necessidade dessa alteração do mundo exterior por conta da conduta praticada, basta que a conduta seja praticada para que haja a reunião de todos os elementos do tipo e a consumação do delito, como ocorre aqui no 130, onde basta a exposição ao perigo de contágio para que o crime esteja consumado. E aí haveria a consumação do delito apenas na ocasião dessa exposição ao contágio. Ora, essa primeira distinção entre crimes formais e crimes materiais, ela é relevante
porque realmente vai fixar. Embora nessa ideia da teoria da atividade não muda, ou seja, eu efetuo disparo contra um adversário, que eu pretendo matá-lo, e ele só vem a morrer 3, 4 meses depois. A ação vai ser considerada praticada no momento em que eu agi, né? E aí você poderia dizer, mas professor, ele ficou hospitalizado todo esse tempo, não é um crime permanente, não, é permanente enquanto a conduta ainda está produzindo aquele efeito lesivo. A minha ação com os disparos, ela foi produzida naquele instante e ali se paralisou. E há uma causalidade que não foi repartida, que não foi interrompida entre a minha ação e o resultado de morte que vai ocorrer depois, é verdade, mas isso não significa que ainda está se prolongando no tempo a, a lesividade, a materialização dessa conduta. Portanto, eu não tenho aí um crime permanente. Mas se morrer, esse efeito não é permanente? Não vou fazer feito um colega de vocês, inclusive, numa monografia tratando da pena de morte, que colocou nas suas conclusões que a pena de morte não deveria ser aplicada, porque uma vez aplicada, dificilmente seria revertida. Aí eu olhei assim e disse, pô, realmente, tirando o milagre lá de Cristo na ressurreição de Lázaro, que eu lembro, não teve reversibilidade para a morte. Então, é algo irreversível. Lógico que não vai ser revertido e, portanto, não caberia nesse discurso. É algo que pode até ser produzido de maneira instantânea com efeitos permanentes. Ou seja, naquela ação única do disparo que matou o presidente John Kennedy, ali houve um crime instantâneo, reuniu no momento da ação todos os elementos necessários ao tipo, com efeitos permanentes, porque é irreversível. É óbvio que isso é plausível, não só nessa modalidade de dano ou de crimes materiais, mas em danos ecológicos. É uma discussão sobre a reversibilidade ou não de um dano ecológico, de um dano ambiental. A grande maioria é irreversível, porque, na realidade, existem micro-regiões, microclimas e a gente tem um nomezinho, microbiomas, né, que reúnem determinadas características florestais ou características vegetais e animais, muitas vezes só encontradas ali. Aliás, a gente sabe que, por mais que tenhamos quase 1 milhão de espécies de insetos classificadas ou catalogadas, isso não é ainda suficiente para lidar com todas as espécies existentes. Existem espécies que muitas vezes estão localizadas em microterritórios. E aí isso é irreversível, sob o ponto de vista de que nós não teremos esse contato, não vamos poder identificar, não vamos poder classificar. Então, de certa maneira, quase todo dano ambiental é irreversível. Você não vai ter um impacto positivo no tocante àquilo que vai ali ser produzido. Aí diz, para que serve, então, um vegetal que só vai ter ali, professor, se ninguém nunca teve contato? Realmente, depois se descobre que ele é exatamente a cura de alguma doença. E aí? Como é que a gente fica sem ter feito essa classificação? É uma possibilidade, é muito aberto, mas é exatamente por isso que o princípio que vigora no direito ambiental é o princípio da precaução, da prevenção. Não adianta muito tentar depois reverter as consequências de um dano ecológico, porque normalmente ele é irreversível. Né? A gente não vai conseguir reverter e voltar, né, a um status anterior. É a mesma coisa para outras situações na vida, né? Portanto, essa ideia da produção da morte, exatamente pela sua irreversibilidade, causa um efeito permanente, mas isso não significa que é um crime permanente. É crime permanente enquanto a consumação está se prolongando. A consumação se prolonga no tempo por conta da manutenção do efeito necessário a ela, que é materializado ali.
que é o que acontece no tocante à alteração, por exemplo, do estado de filiação. Se eu peguei há 30 anos atrás, achei que Fernanda era um bebê bonito, resolvi registrar ela como minha filha, né? E coloquei isso, obviamente eu estou violando o direito dos pais dela, né? E ela não sabe, eles não sabem, eles vão ficar eternamente procurando ela como uma desaparecida. Na realidade, eu roubei um bebê, botei o meu nome nesse bebê, alterei o estado de filiação, e enquanto esse estado de filiação permanecer alterado, esse crime está se consumando, está se materializando. Ele não parou no momento em que eu fiz o registro. Enquanto esse registro persiste, violando o direito dela e dos pais de terem registrado a verdadeira filiação, isso está se prolongando. A mesma coisa se diga com relação ao sequestro. Enquanto a vítima permanece em poder dos sequestradores, o crime está se prolongando os seus efeitos lesivos. A consumação está se prolongando no tempo. Existe um prolongamento desse momento consumativo, que não necessariamente precisa se dar em virtude do crime ser ou não formal. Compreende, colega? Pode ser que um crime não seja um crime material, mas cuja consumação se prolongou no tempo. Não necessariamente precisa ser um crime formal, embora a maior parte dos crimes que nós tenhamos no Código Penal e nas legislações penais especiais são formais, né? Dificilmente a gente encontra. E existem alguns até que nem admitem tentativa, ainda que seja material, que é o caso, por exemplo, das lesões corporais na sua forma leve. Ou aconteceu, a não ser que admite tentativa, sim, minto. Ela admite tentativa desde que seja uma tentativa que não produza lesão, porque produziu lesão, já há lesão corporal consumada, né? A ofensa à integridade física e à saúde de outrem, né? Qualquer lesão, ainda que mínima, desde que constatada, haverá lesão corporal consumada. Então, ela só admite uma tentativa que a gente chama de tentativa branca, que é aquela que não produz qualquer tipo de dano no bem jurídico, tutelado. E, portanto, estaria dentro dessa outra ótica. Então, os crimes materiais, formais, estão nessa modalidade aí de classificação. Mas agora vai nos interessar, sobretudo, os crimes permanentes, os habituais e os continuados, que são crimes que têm uma aplicação específica. Essa norma prevista no artigo 4º do Código Penal, de que se considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o instante do resultado. Para o crime permanente é até mais fácil, você observa claramente que enquanto a consumação está prolongada, as novas leis, ainda que novas leis mais severas, vão vigorar e vão se fazer presente e aplicar, e se aplicar no decurso de toda a conduta, porque a conduta se mantém mesmo na vigência de uma nova lei impégios, né, de uma nova lei mais severa. Isso já está definido pelos tribunais, como a gente viu, pela doutrina, não há dúvidas com relação a esse fato. A questão é, crimes continuados, que na verdade são séries delitivas, às vezes são séries compostas, né, por mais de 2 eventos, onde há várias ações praticadas, muitas vezes ações em que os crimes individualmente são crimes de consumação imediata, né, que não há por exemplo, assassinatos em série, né? Então, essa consumação se deu no momento em que houve a prática delitiva, mas existem séries que nos permitem classificar a existência dos crimes continuados, conforme os artigos 71, o artigo 71 do Código Penal. Veja, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras, vejam que aqui é importante também a gente classificar essa análise do crime continuado, observando que nós adotamos uma teoria objetiva
no tocante ao crime continuado. Nós não adotamos uma teoria ficcional ou uma teoria subjetiva de manter aquele fato como uma continuidade real do anterior. Vou dar um exemplo. Se houvesse uma identidade subjetiva dentro desse marco teórico que adotamos para o crime continuado, os crimes em sequência seriam, na verdade, um único crime. Essa unidade seria uma unidade real, né? Uma unidade real no sentido do crime ser a continuidade do anterior. Então, é o sujeito que, trabalhando numa olaria, que é uma indústria produtora de tijolos, diariamente furta um tijolo. Então, ele teria cometido 1.000 furtos em sequência. Vamos supor se ele furtou um milheiro. Mas, na verdade, o que ele pretendia era realmente furtar um milheiro, porque ele queria construir uma parede com os tijolos que foram furtados. Aí haveria essa identidade subjetiva e eu consideraria isso um único crime, né? Era essa a ideia. Não é assim que está dentro do nosso Código Penal. É, inclusive, mais aberta a análise do que é crime continuado, porque basta que as condições de lugar, tempo e circunstâncias de execução sejam semelhantes para que eu considere essa prática em uma continuidade delitiva. Ou seja, a noção de crime continuada é uma teoria objetiva que não é de uma unidade subjetiva e real e é muito mais aberta. Como se criou esse instituto? Lá pela Idade Média, no direito territorial, né, de muitos dos feudos, havia uma pena que era imposta, que já fazia parte de costumes e tradições, inclusive ibéricas e germânicas, de que, a partir do terceiro furto, ou do terceiro crime patrimonial praticado, a pessoa seria executada, sofreria a pena de morte. Então, para evitar essa pena de morte, um glosador, o Bartolo de Sassoferrato, que era um monge estudioso do direito, criou essa figura do crime continuado. Essa figura do crime continuado, ela objetivava, naquela ocasião, impedir que a pena de morte fosse aplicada na terceira prática criminal. E aí essa sequência ia ser identificada como um único crime, como um único fato delitivo. Já vimos que no contexto brasileiro não foi assim que acabamos assimilando essa hipótese. Não é possível essa identificação subjetiva de uma unidade fictícia, né? Não é fictício a nossa análise, o nosso conceito de crime continuado, mas dentro de uma unidade real, dentro da análise de determinados conteúdos objetivos, onde nós observamos que as condições de tempo, lugar e maneira de execução sejam semelhantes. Geralmente, nos assassinatos em série, tem até as assinaturas, né? O modus operandi, a assinatura. Então, essa série delitiva fica até mais fácil de ser identificada. Em crimes seriais contra as pessoas, estupradores seriais, assassinos seriais, até mesmo estelionatários seriais, como eles têm um modus operandi bem semelhante e fazem isso, né, de uma forma repetida, em circunstâncias parecidas regionais, né, desse lugar, tempo e modo de execução, fica claro que é possível trabalhar com a ideia da série continuada e que estamos diante de um crime continuado. E qual é a consequência disso? Aplica-se apenas a pena de um deles aumentar, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Obviamente, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, aqui alguns autores criticam muito essa posição do parágrafo único, porque existem crimes, por exemplo, mas são crimes que envolvem seria continuado ou um crime habitual, como é o crime de maus tratos, o tipo de castigo que, pelo abuso de autoridade, os pais infligem a filhos e normalmente submetem eles a castigo. Eu vi recentemente que o menino ficou num baú acorrentado, num baú não, num tonel acorrentado. A polícia viu, foi lá
ajudar no sol quente, né? Então, isso aí é horrível. Existe, obviamente, um crime de periclitação da vida e da saúde aí se desenvolvendo. É possível que seja um crime habitual, vinculado a essa perspectiva de costumes que o próprio pai, talvez, no passado, tenha sido assim castigado pelos seus e repassa esse tipo de tragédia sem fazer uma reflexão, né, acerca dessa questão, que não necessariamente se repete em atos isolados, né? Então, a gente precisaria também fazer essa análise, né, do caso concreto para observar isso. Mas isso não seria, em princípio, a ideia de uma continuidade delitiva. E há também crimes que se referem a violências repetidas, né, e aí sim você teria uma continuidade delitiva de violência, na ideia de violência doméstica e tal, mas é contra a mesma vítima. Então, por exemplo, um pai que estupra a filha, né, e faz isso de forma sequencial, que poderia entrar dentro da ideia da sequência do crime continuado, porque está dentro dessa ideia de crimes da mesma espécie, né? Lugar, maneira de execução e feita num período de tempo, né? Onde os subsequentes seriam havidos, e você só vai majorar a pena aí de 1/6 a 2/3, porque a vítima é exatamente a mesma. É por isso que autores dizem que ficou mal construído nesse contexto o aumento do triplo, porque bota se as vítimas forem diferentes, né, no parágrafo único. Vejam, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, às vezes pode ser a mesma vítima, isso foi repetido, e aí volta para o parágrafo, mas é o princípio da taxatividade, eu não posso interpretar de forma prejudicial ao réu, né? Aí volta para o caput do artigo 71. E pode existir essas condições onde não é necessário que as vítimas sejam diferentes. Pensaram muito na questão do serial killer, porque ninguém vai matar a mesma vítima várias vezes, né? Vai matar e não é gato, que tem 7 vidas, vai passar a matar outra vítima, e aí as vítimas são diferentes, é fato, mas esqueceram que há outros contextos de violência que são repetitivos e que podem causar traumas profundos e graves, e não necessariamente estaríamos diante de um assassinato em série. E aí ficou dentro dessa ideia do parágrafo único, aqui do 71. Aumenta-se do triplo. Então, é um aumento, uma majoração maior do que a que está no caput. Essa é a crítica que é feita. Diga aí, Daniel. Isso que eu acabei. Não existe violência sexual, existe a ideia do estupro, né? O estupro. O estupro é um crime material, né? Ele não tem essa ideia do permanente, porque ele existe nesse ato único. Ele pode ser se é um estuprador em série, pode vir a ser classificado na ideia do crime continuado. Mas observe o absurdo. O estuprador em série estuprou várias vítimas, e aí são vítimas diferentes, eu vou considerar no parágrafo único. Mas o pai que fez isso repetidamente com a mesma vítima, né, ainda que isso seja um verdadeiro absurdo sobre o aspecto até mesmo hermenêutico, né, se a gente olhar direitinho, ou sobre o aspecto também de justiça, vai para o caput do 71, que me parece até mais grave sobre a questão da vítima, que vai realmente sofrer essas violências de maneira acumulada, né? Ela é revitimizada várias vezes, e eu estou no caput, né? Dentro dessa ideia da redução. Diga aí, Iris. Professor, mas então, no caso, por exemplo, se esse pai, ele violentasse 2 filhos, ele tivesse uma menina e um menino, aí o crime dele ia ser caracterizado como continuado, seria? Mas aí haveria concurso de crimes nessa questão das vítimas, mas pode haver continuidade delitiva, sim, Iris. Pode haver continuidade delitiva.
né? Por isso que eu acho que para a classificação caber melhor e haver a majoração da pena, tinha que vir para o parágrafo único igualmente, entendeu? Mas isso precisa de uma reforma, e é só o legislador que pode fazer. O juiz não pode, que é o intérprete, né, não vai poder fazer essa adequação, né, o que é um absurdo. Diga aí, Thalita. Professor, eu fiquei sem entender agora na parte que o senhor falou que violência sexual não é crime. Eu entendi certo o que o senhor falou? Não falei que violência... Não tem a tipificação para o termo violência sexual. O termo que nós temos é estupro, né? Estupro de vulnerável e outras, importunação sexual, são os crimes contra a dignidade sexual que começam no 213. Não é que não é crime, é porque não existe esse tipo de violência sexual. De fato, o tipo de violência sexual não existe. Existem várias violências, várias condutas que são classificadas dentro do conjunto de violência sexual. E essas condutas são típicas e estão lá previstas como crime, entendeu? Entendi. E aí tem essa questão. E aí nós temos, é possível que isso ocorra de maneira repetitiva e que você esteja diante de um crime continuado, uma continuidade delitiva, desde que reúna essas condições aqui do artigo 71. Mas, e para ser crime continuado, o conceito é esse, do artigo 71 do Código Penal. Mas isso não vai significar, por exemplo, que todos esses casos, essas séries serão classificadas dentro de uma única série. Às vezes, as séries que são interrompidas, é um negócio muito complexo na aplicação. Por exemplo, o Francisco de Assis Pereira, vulgarmente conhecido como maníaco do parque, ele respondeu por homicídios e estupros em série, porque ele estuprava as vítimas e depois as matava, né? E deixava com uma assinatura que era a calcinha, né, colocada a meio palmo, né, ou seja, de retirada, como se estivesse próxima aos joelhos. E isso foi visto como assinatura do serial killer, né? Ou seja, os elementos de assinatura desse assassino serial. Se eu não me engano, professor, ele também mordia as vítimas. Isso ajudou a polícia a encontrar a pessoa. Quem descreveu bem esse caso foi a Ilana Casoy, naquele livro dela sobre serial killers brasileiros, né, loucos ou cruéis, a forma como eles agiam. Na realidade, há uma psicopatia, obviamente, existe esses elementos. E aí você vê, ele fez 9 vezes esses atos. Há uma série de 9 fatos delitivos que foi observada numa certa periodicidade e foi classificada como um crime continuado. E aí ele recebeu uma pena majorada, como eram vítimas diferentes, do triplo, pegou a última pena que foi aplicada a ele, que me parece deu 32 anos, e ele pegou 96 anos. Só que pelo artigo 75, hoje, na época, ele só poderia, como ele foi condenado num período em que não havia essa reforma da parte geral de 2019, ou seja, foi condenado bem antes disso, isso é um evento do final da década de 90 e início do século 21, e, portanto, na época, ele, por exemplo, basta executar 30 anos do total dessas penas para que haja a extinção da punibilidade, né? Então, ele já vai executando aí uns 14 anos, né, Davi? Parece uma coisa dessa. É outra preocupação também que se faz, como devolver a liberdade a esses sujeitos. E ele já tentou matar uma noiva também que ele teve, né? Ele conseguiu, mesmo dentro do cárcere, noivar, não sei como, né? Teve essa empatia e depois tentou matá-la igualmente. É uma coisa complexa, como é que vai se resolver. Mas é uma questão que eu digo, o direito tem o seu limite e vai ter que operar com isso, porque também não dá para criar figuras indeterminadas pela existência, eventualmente, desse tipo de personagem. A gente teria que criar algum elemento aí de uma medida de segurança para tratar da psicopatia, dentro de outro grau de análise, né, própria para ela.
né? Então, são outros elementos que não envolvem propriamente a pena. Mas só para considerar que foi um crime continuado, e foram 9 eventos. Esses 9 eventos foram praticados em continuidade delitiva. Portanto, assim, observados como se fossem um único fato. É essa a questão, né? Foram 9 mortes, 9 estupros, considerados num único fato. Óbvio que entre a morte e o estupro há um concurso de crimes, e essa abordagem é feita dentro dessa métrica, né? De como a sentença foi processada. Ao todo, deu 96 anos de prisão determinados, dos quais ele, à época, só bastaria executar 30, porque o máximo de pena privativa de liberdade... Você pode ser condenado a 200 anos, mas, na época, só executaria 30. Hoje, são 40. Né? Desde 2019, o artigo 75 do Código Penal, que determina o máximo de pena a ser executado, colocou o tempo de cumprimento de penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Então, pode executar até 40 anos. Agora, essa norma não retroage para alcançar os fatos anteriores a ela. Então, no caso específico de Francisco de Assis Pereira, ele só tem que executar 30 anos. Né? Continua dentro da ideia dos 30 anos. Só vai valer para as ações praticadas a partir de 24 de dezembro de 2019. 2019 para frente. Tá certo? Então, essa é uma primeira questão que vocês devem aí fazer as respectivas análises e entender, né, essa ideia da lei penal no tempo. Mas voltando aqui para essa análise, veja as opiniões sobre o crime continuado. Há 2 opiniões. Aplica-se a mesma regra do crime permanente. Se os atos sucessivos já eram incriminados pela lei antiga, não há 2 séries, uma anterior e outra posterior, mas uma única série, dado a unidade jurídica do crime continuado, que incidirá sobre a lei nova, mesmo que seja menos favorável que a anterior. Não se aplica a mesma regra do crime permanente, que é a posição de Celso Delmanto. Essa aí é a posição de Nelson Hungria, de Frederico Marx e de Aníbal Bruno, né? De que a nova lei, mesmo mais violenta, mais grave, se há um ato praticado, que é um ato dentro da ideia da série delitiva, basta um ato para que você aplique a nova lei. E havia também a posição de Celso Delmanto, que diz que o princípio da legalidade deve ser rigidamente respeitado, e aí eu teria que separar 2 séries delitivas, basicamente. Isso acabou sendo aplicado, sabe quando? Tem um tipo penal que é bem interessante, que é o da apropriação indébita previdenciária, que é 168A. E, obviamente, normalmente, apesar de ser um ato material, de uma consumação naquele instante, né, à medida que muda a forma de dispor do bem, né, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas por contribuintes no prazo, na forma legal ou convencional, que foi acordada com a Previdência, a pena passa a ser de 2 a 5 anos. Obviamente, isso geralmente ocorre com a folha de pagamento, e folhas de pagamento nós sabemos que são mensais. E, nesses termos, isso é geralmente praticado em continuidade delitiva, tá? É um crime continuado por excelência, porque há um primeiro fato, houve, ainda que não fosse, ainda que o sujeito só respondesse por um desses fatos, o crime seria um crime único, né, que foi identificado de uma apropriação indébita previdenciária. Mas, normalmente, na próxima folha, ele vai de novo deixar de fazer esse recolhimento, e assim por diante. Se isso tem uma série, na época tentaram aqui nos tribunais regionais federais aplicar de forma separada, porque houve uma legislação, se eu não me engano, que tornou mais rígida até o procedimento de apuração e tudo. Aí faziam 2 séries, a série na nova lei e a série na lei anterior, né? E depois somavam. Só que foi observado que isso acabava redundando numa aplicação, às vezes, até mais rígida do que aplicar todos os fatos na nova lei,
e na nova série, né? É isso que eu acho que a gente vai extrair. A súmula 711 do Supremo Tribunal Federal põe um termo, me parece, a essa questão, porque diz que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade dos fatos em continuidade delitiva. Lembrem-se que, normalmente, isso acontece até em quadrilhas que agem com um modus operandi específico em uma determinada região. Houve uma época na região do Brejo, onde quase todos os bancos tiveram seus caixas explodidos, né, para uma quadrilha que agia, né, dentro dessa coisa. Ela fez em Esperança, ela fez em Remígio, ela fez... Então, saiu explodindo caixa por ali, e, nesse sentido, existe uma série delitiva que pode ser analisada como crime continuado, não fazer essa análise isolada, porque aí o juízo que toma conhecimento por primeiro do fato, é o chamado juízo pré-evento, isso também resolve alguns problemas com relação à competência em matéria criminal, que internamente é resolvido pelos artigos 70 e seguintes do Código de Processo Penal, não esse aqui do Código Penal, mas do Código de Processo Penal. O juízo que toma primeiro conhecimento desses fatos pode chamar para si todos os demais, é a ideia da prevenção, e vai fazer a análise das séries delitivas. Então, há muitas quadrilhas que têm o mesmo modus operandi e normalmente praticam esses crimes em série em determinados períodos, né? E isso a gente sabe, né? Principalmente próximo ao período eleitoral, precisa do dinheiro, né? A turma, e aí aparece um bocado de banco aí tendo caixa explodido, né? E aí a gente sabe o que ocorre, né? Essas quadrilhas, elas operam, né, dentro dessa sistemática. Diga aí, Pablo. A gente pode considerar, no caso dessa súmula aí do STF, uma exceção, já que a regra é aplicar a lei penal mais benigna? Não é uma exceção, não, Fábio, porque o crime continuado e o permanente está se prolongando no tempo, não me parece. Essa ação ela é vigente na nova lei. Fazer o quê, né? Se a série delitiva persiste. Por isso que eu acho que ela é uma exceção. Tem aquela outra súmula. Vai para o princípio da atividade, sim. Enquanto se prolongar a consumação, no caso do crime permanente, ou enquanto as pessoas mantiverem seu modus operandi, né, de ações na série delitiva, eles já estão sendo beneficiados pela unidade que é criada no 71, porque imagine se eu fosse somar essas penas individualmente em concurso material, que era a soma de uma mais uma. Isso aí seria até pior, entendeu? Sobre o aspecto da interpretação da norma, era muito mais, seria mais prejudicial do que tomar essa identidade da série. Talvez o Supremo tomou essa providência porque observou os casos concretos e viu que a aplicação da norma penal era até prejudicial ao réu quando não se tomava essa providência da 711, entende? Porque eu ia ter que somar cada pena. Tu já imaginou? Mas é porque eu achei que eu poderia considerar uma exceção por causa da outra súmula do STF, que fala da aplicação da lei penal mais benigna nos outros casos, no juiz de execução. Não, sim, mas isso aí diz respeito a casos isolados, não é a hipótese. Veja que a gente está tratando de coisas distintas. Estamos tratando aquele crime permanente e crime continuado, né? No crime continuado, eu até posso observar essa sua crítica aí, porque são casos isolados que se unem por uma criação judicial lá do 181, né, onde a gente considera como crime único. Mas, mesmo assim, me parece que a súmula dá um tratamento muito mais benéfico do que seria a soma das penas nas hipóteses. Porque não imagine que é 3, 4, não. Essa pessoa faz 5, 6, 7 assaltos. É muita coisa, entendeu? E quando você bota em continuidade delitiva, acaba já tendo uma regra aí que é benéfica. Bom, então, dentro dessa ótica, nós temos
que há a existência de uma norma desde o momento de sua promulgação. Sim, eu não falei do crime habitual. O crime habitual é, por exemplo, manter casa de prostituição. Está lá o 229. Não é que todo dia o cara vai abrir. Pode ser que ele não abra naquele dia. Mas enquanto ele mantém, enquanto ele preserva de maneira habitual essa atividade, você vai ter aí o rufianismo também, né? Que é tirar proveito da prostituição alheia, e aí vejam, participando diretamente de seus lucros ou fazendo sustentar no todo ou em parte por quem exerce. Então, tendo consciência de que aqueles valores, né, daquela pessoa são provenientes da prática de prostituição, ainda que você não participe no todo, você não receba todos esses valores, mas em parte. E isso é um crime habitual, porque não necessariamente, todo momento, estará havendo uma prática da atividade de prostituição. Mas à medida que, habitualmente, isso é um papel social. O cafetão, a cafetina, exerce um papel social. Daí a ideia do crime habitual. Ou quem mantém a casa de prostituição, né? Tem o 229. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Esse termo foi reformado, veja que a redação foi determinada pela Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, porque o termo anterior era casa de prostituição. E aí, o que é que isso trouxe? Trouxe alguns problemas, porque alguns bares diziam que, na realidade, o que eles promoviam era um swing. Existiu até um padre maluco que foi expulso aí da igreja, né, lá no Rio Grande do Sul. Ele disse que para casais que estavam passando por momentos difíceis, ele promovia esse tipo de encontro, onde fazia troca de casal, né? Então abriu lá um barzinho que também financiava lá a igreja, que era o chamado Sofazão, né? Ele deu uma entrevista no Jô Soares. E isso causou um transtorno tremendo. As pessoas viram que o termo casa de prostituição restringia muito o alcance da norma. E aí existiam outros fatos que não eram propriamente uma casa de prostituição, mas era a exploração sexual, né, de uma maneira mais abrangente, que envolve hoje o crime... o crime não, a conduta praticada na internet e tudo, né? E que não é necessariamente essa troca de fotos, né? Tudo que envolva a ideia de uma exploração sexual, né? E que seja feito com o intuito do lucro, no contexto brasileiro está proibido. Aí alguns dizem, então, professor, deveriam ter reprimido dono de motel, né? Também, que é a mesma coisa, né? Ou seja, o cara vive geralmente por conta disso, ele tem um estabelecimento que ocorre exploração sexual, não necessariamente. E a ideia que a jurisprudência toma dos motéis é de que são hospedagens de curta duração. Hospedagem de viajante que normalmente está ali para usar algumas horas ou até mesmo uma estadia única, que dá uma certa velocidade no seu uso, que é diferente. E aí entrou-se dentro da ideia da adequação social. É até o professor Felipe Negreiros que faz um estudo não só de CD pirata, essas coisas, né, que estão dentro do nosso cotidiano, onde, em princípio, entraria nessa ideia da adequação. Ninguém hoje acha uma coisa estranha o funcionamento dos motéis. Já houve época em que houve, sim, uma certa repressão, mas aí até o contexto era colocado em risco, né? Me lembro de um sujeito que a gente acompanhou, ele continuou reincidindo até acabar sendo morto, né? E que dizia, não, eu gostava de antigamente, quando essas coisas eram reprimidas, porque eu assaltava os casais de namorados lá na estrada de Cabedelo, que iam namorar dentro do carro, não tinha motel. Aí depois construiu o motel, acabou minha boquinha. Eu disse, está vendo como às vezes a gente acha que as coisas estão configuradas, né, dentro de uma série de costumes, né, e vamos estabelecendo essas coisas dentro de um discurso moral, que cada um tem o seu direito de tê-lo, de exercê-lo.
as circunstâncias que também são observadas na materialização dos cotidianos, né? Então, essa pessoa exercia a sua violência aproveitando-se de uma ocasião e eu até dizia, você acabou com um momento de amor, né? Você agora merece o castigo mesmo, né? Você tem que ficar nessa prisão mais tempo. Brincava com ele, lógico que eu não apostava nisso, né? Mas só para apaziguar as coisas. E tem gente que nessa ideia da reincidência não termina, né? Infelizmente continua e acaba morrendo, né, nessas circunstâncias. Então, o assaltante aproveitava muitas vezes dessa ocasião. De certa maneira, nesse aspecto, essas hospedagens de curta duração, que deveriam assim ser compreendidas como hotéis de mobilidade, né, elas são alternativamente utilizadas para outras práticas, nós sabemos, e aí existe como o Ministério Público fazer algum controle, por exemplo, da idade das pessoas, aí está correto, porque aí você vai inibindo esse sentido da exploração sexual, né? Então, é uma recomendação no ajustamento de conduta para que não haja menores de 18 anos desses ambientes, já que há o risco, exatamente por ser algo que nós sabemos que recorrentemente é utilizado para determinadas práticas, onde, pelo menos nessas práticas, não estejam envolvidas adolescentes, né? Então, isso já é uma forma de você cuidar e prevenir esse risco social. Então, o 229 trata de um crime habitual, que é o manter essa casa de exploração sexual. Tirou-se o nome, né, que antigamente tinha aqui de manter casa de prostituição, hoje não é. É uma das hipóteses de lenocínio, né, de favorecimento da prostituição, de forma ou qualquer outra forma de exploração sexual. Diga aí, Lucas. Professor, o senhor poderia explicar novamente a redação dessa súmula, porque está bem confusa. Sim, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado. Então, crime continuado, a nova série, a série basta um fato praticado na nova lei, você vai ter a lei que passa a ser vigente, porque considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Então, como eu estou considerando numa unidade esse crime, a ação está ocorrendo na vigência da nova lei. Então, ele vai se aplicar a toda a série, né? Ainda que ela seja mais grave. E o crime permanente, eu acho que não tem muita dificuldade, Lucas, porque enquanto a pessoa, por exemplo, no sequestro não for colocada em liberdade, enquanto o filho não souber quem são seus verdadeiros pais na alteração do estado de filiação lá do 242, esse crime está se prolongando no tempo. Então, ele está se processando. Essa ação ainda não interrompeu-se, né? Então, isso é mais fácil para o crime permanente. Eu acho que cria dificuldade realmente para vocês observarem isso no crime continuado. Mas fica mais claro quando a gente vê no 71 que o crime continuado, para efeitos da norma penal, é como se fosse um único fato. Eu estou considerando aqui um único fato, tá certo? E se a nova lei for mais branda, permanece a anterior? Não, se a nova lei for mais branda, ela retroage. Aí é que é bom mesmo, né? Ela vai retroagir. A nova lei for mais branda do que a anterior, ela é retroativa. Né? A ideia da novatio legis imedius, que a gente sabe que aplica a tudo. Né? Bom. Tá bem, obrigado. Daniel? Sim, é crime habitual, mas você... Exatamente, Daniel. Boa. Agora tem uma coisa. A prática é individual. Você vai pegar aquele momento que o cara... Se bem que tem os crimes entre... Porque, na verdade, se você pegar o 33, depois a gente vai estudar isso. Existem alguns crimes que são de múltipla conduta. Entre algumas hipóteses de conduta que estão descritas no artigo 33 do tráfico de drogas, você vai ter hipóteses que são de crime permanente, como ter em depósito, trazer consigo, tomar posse ou ter posse. Tudo isso é uma ação que se prolonga no tempo, compreende? Ou seja, são crimes permanentes entre as várias condutas. Mas vender, importar, não, é um único ato, né? Ou seja, existem atos que são de consumação material mais imediata, né? Não se prolongam no tempo,
como existem outras condutas, daí a dificuldade para se especificar, porque vai depender também da hipótese das múltiplas condutas que estão classificadas como tráfico. Por isso que muitos autores dizem que, nesse aspecto, às vezes, quebra a ideia da taxatividade da norma penal, que são mais de 16 condutas. Vamos lá para o 33 para vocês entenderem o que eu estou falando. O que é um crime de múltipla conduta e de condutas alternativas? É que não precisa que essas condutas se acumulem para que eu tenha o tráfico, né? Basta que o sujeito pratique uma delas, qualquer uma delas, para que ele seja classificado, enquadrado como um traficante, né? Que esteja na prática do tráfico. Aí vamos para 11.343, de 2006, que é a norma que criou as hipóteses. E aí você vai ver aqui na 11.343 o artigo 33, que é o artigo que trata, né, do tráfico propriamente. Aí vamos ver os crimes. Quais sejam? Cada uma é uma conduta. Conduta é uma unidade de ação, né, indicada pelo verbo. Aí quais sejam? Importar é uma conduta. Vamos contar aqui as condutas que tem no 33 para entender o que é um crime de múltipla conduta, de várias condutas. Olha só: importar, exportar, 2, remeter, 3, preparar, 4, produzir, 5, fabricar, 6, adquirir, 7, vender, 8, expor à venda, 9, oferecer, 10, ter em depósito, essa aqui é permanente. Esse é o problema, entendeu, Daniel? Eu não posso classificar. O crime de tráfico seria permanente ou um crime instantâneo? Um crime vai depender da conduta que o sujeito incida, esteja. Porque ter em depósito, transportar, trazer consigo também, enquanto você está com ela, enquanto você tem a posse da droga, é permanente, né? Guardar, também permanente. Prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ao todo, se eu não me engano, são 16 condutas. É que eu parei de contar, mas vejam, são 16 condutas que estão enquadradas como tráfico ilícito de entorpecentes. Então, não é uma única conduta. É um crime de múltipla conduta. É um crime de múltipla conduta. Aí vocês... qual a diferença de um crime de múltipla conduta para um crime complexo? Existem crimes que existe uma unidade material de bem jurídico que ele vai lá e lesa, né? Você vai violar. Por exemplo, o homicídio, matar alguém, nós já sabemos que é o bem jurídico vida. Então, há um direcionamento único, né, do bem jurídico que está sendo tutelado aí pela norma. Mas existem crimes que são complexos, que há violação de mais de um bem jurídico. Vamos aqui para um exemplo que é fantástico, que é o da extorsão mediante sequestro. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem ou condição como preço do resgate. Eu estou aqui violando ao mesmo tempo, no sequestro, a liberdade da pessoa, então há uma proteção da pessoa com um plus da intenção do delito patrimonial, da violação patrimonial. Então, esse é um crime que atinge mais de um bem jurídico. Está atingindo a liberdade individual e está atingindo o patrimônio. É um crime complexo nesse sentido de violações, da forma em que essas violações estão sendo aqui apresentadas. É diferente de múltipla conduta. Múltipla conduta é realmente um volume de ações que é possível. E aí, múltipla conduta aleatória, como é o caso do tráfico, qualquer delas faz com que você possa responder por tráfico ilícito entorpecente. E aí muitos autores dizem que elas estão em faixas distintas de lesividade, que merecia talvez uma especificação diferenciada, mas quando você coloca tudo no mesmo balaio, você promove, às vezes, até uma desigualdade punitiva muito grande, porque vai refletir de forma grave para situações que não são tão importantes e vai refletir, talvez, de maneira menos severa para situações que são mais graves, né? Isso que dizem que isso quebra com a taxatividade também da norma penal, que é a certeza, né, com relação à aplicação da pena. E você vê que há várias faixas
que crimes, ora, são instantâneos, ora, né? Não são todos instantâneos, nem todos permanentes, mas há condutas instantâneas e há condutas permanentes. E isso causa problema na hora de aplicar a norma. Né? Como causa problema? Professor, e se o cara se enquadrou em 3 ou 4, ele não só importa como ele vende, como ele expõe à venda, como ele ainda tem em depósito. Só vai se encaixar num único fato, que é o fato do 33. Essa é outra questão que está aí também para ser discutida. Porque como é aleatório, basta um, mas também você está em mais de um, é lógico que está. E tudo isso é o quê? É um papel social do traficante. Por isso que você tem razão ao colocar essa ideia na ideia da habitualidade. Essa questão que está aí. E aí pode ser que a nova lei, a depender do fato que seja praticado ou que esteja em prática, Daniel, se aplica a todo o contexto de ação, né? Bom, lei penal no tempo. A existência de uma norma desde o momento de sua promulgação. Todavia, ela se torna obrigatória apenas após sua publicação oficial e passado o lapso temporal para sua vigência, observando o período de tempo exigido pelo legislador. Vale lembrar, trata-se de vacatio legis, o período de tempo exigido entre a publicação oficial de uma norma e o início de sua vigência. E se o crime ocorre durante a vacatio legis? Aí é a aplicabilidade da lei antiga em geral, desde que a seguinte não seja lex mitio. Tudo bem. Mas aí você vai fazer essa interpretação que eu retirei do curso de Direito Penal do professor Cláudio Brandão. Caio é condenado definitivamente por crime de deserção, crime militar próprio, que está previsto no Código Penal. Professor, você pode repetir a da vacatio legis que você disse? Sim, ele colocou aqui a aplicabilidade da lei antiga, em geral, desde que a seguinte não seja lex mitio. Depende. Vai ser sempre da lei que ainda estiver vigente. Lei vacatio legis não se aplica, né? Eu discordo dessa segunda parte hoje em dia. Isso não pode, não é essa ideia de que eu vou aplicar lex mitio. Vai depender, porque se não, em vacatio legis, uma norma pode ser revocada sem nunca passar a estar vigente. Portanto, a lei que ainda está em vigor é que a lei é aplicada. Mas aí traz alguns problemas. Veja qual é o problema que é referido aqui pelo professor Cláudio Brandão. Aí, no caso, professor, uma dúvida minha. Por exemplo, se existia uma lei que propunha uma pena determinada para algum ato, uma pena X. Aí existe outra lei que está em período de vacatio legis que, por exemplo, coloca uma pena bem mais branda. Certo. E o julgamento da pessoa ainda encaixaria no período de vacatio legis, ou seja, a lei que teria pena mais branda não ia se aplicar a essa pessoa. Então, poderia adiar o processo ou fazer de alguma forma para a pessoa conseguir se suspenderia a aplicação aguardando a entrada em vigor da nova lei. Pode ser feito. Mas isso não significa que essa nova lei vai entrar em vigor, entende, Davi? Pode ser. Não, é isso que a gente vai... Veja, é o que tem exatamente nessa solução que está aqui, numa das soluções, né? Se bem que essa solução de Cláudio é minoritária, é a solução que ele deu. A solução que Luiz Flávio Gomes e outros autores dão é dessa suspensão, suspender a decisão, aguardando ver se a lei entra em vigor, né? Principalmente se tem um período que permita isso. Se não tem, por exemplo, um período que permita isso é, por exemplo, 30 dias, 40 dias, mas se a nova lei tem uma vacatio legis de 3 anos, aí não pode o aplicador ficar aguardando, porque é pior a indefinição. Aplica a lei atual mesmo, acabou-se. Não tem aí, nesse caso, aplicaria a lei atual, aí vamos supor que essa vacatio legis de 3 anos, a lei... nova entra em vigência, ele ainda esteja executando. A pena será reformada com base na nova lei. Boa. Sim, é verdade. Entendi. Tá entendeu? Certo. Não tem problema. A não ser quando essa aplicação... O problema que o professor Cláudio colocou aí é que há aplicações como pena de morte que é irreversível. Aí o problema é grave, né? O problema se torna num outro patamar de gravidade.
Porque essa outra você pode corrigir, como eu disse, né? Mesmo depois que ter transitado e julgado, a nova lei ela pode alterar os parâmetros de aplicação, etc., né? Ela ser considerada para a reforma da sentença, né? E aí não tem problema, porque tempo você pode adequar, né? Agora, vida material não tem como você devolver. Também não tem como. Quando a gente for estudar pena privativa de liberdade, também não tem como devolver tempo de vida perdido jogado dentro da cadeia. Mas se o tempo era um tempo muito grande, é lógico que o juiz vai ter que fazer essa análise no caso concreto, e aí não pode aplicar, porque a norma in vacatio legis não está vigente. É uma norma que não vigora e, portanto, não pode ser aplicada. Tá certo? Agora, a posição... Porque obedeceu o princípio da legalidade, então não tem o que falar. Mesmo se não tem o que falar, se a pena se reduzir ou não, naquele período que o crime foi cometido. Mas eu quero mostrar esse exemplo aqui do professor Cláudio, que é minoritário, mas que traz algumas soluções interessantes, né? Porque aí também é a hipótese, né? Caio é condenado definitivamente por crime de deserção, crime militar próprio, estando o Brasil em guerra com potência estrangeira, a pena de morte por pelotão de fuzilamento, né? Nesse caso de deserção, em caso de guerra, leva a pena de morte, né? Por fuzilamento. Tem até um filme muito bonito, que é de um cineasta, eu esqueci o nome dele, Adeus às Armas, que é ainda com Gregory Peck, antigo, preto e branco, e o cara deserta porque descobre que a mulher que ele amava estava grávida, estava só, e precisando do apoio dele, né, comendo muito mal, vivendo de forma indigna, e aí ele deserta para voltar. Aí acaba que quando ele encontra ela, infelizmente, exatamente pelas péssimas condições de vida que ela passou, ela abortou e morreu, né? E ele também está condenado à morte, né? E a única coisa que ele sabe dizer é paz, né? É um filme que é um filme crítico, né? A questão bélica, né? Mas é antigo, preto e branco, talvez vocês não gostem, mas a beleza do filme é exatamente essa crítica à guerra, né? E a tragédia que ela impõe nas vidas das pessoas. As pessoas, às vezes, não têm nada a ver com aquela guerra, com aquele conflito, estão ali envolvidos, não podem desertar, tem coisas para resolver nas próprias famílias e estão ali obrigadas a ficar no fronte e acabam perdendo tudo, né? Perdendo a própria razão de existir. Caio é condenado definitivamente por crime de deserção, crime militar próprio, estando o Brasil em guerra com potência estrangeira, a pena de morte por pelotão de fuzilamento. Fica determinado que a pena será executada 1 mês depois da condenação. Todavia, depois, 10 dias após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, surge uma nova lei que retira a pena de morte do rol das penalidades aplicadas para a deserção. Só que dita lei tem uma vacatio legis de 6 meses. Isto é, somente entrará em vigor 6 meses após sua publicação. Assim, quando a lei que retira a pena de morte do crime militar de deserção em tempo de guerra entrar em vigor, a pena de morte já teria sido executada, né? Assim, para efeito de aplicação da lei penal no tempo, retroage-se a lei penal benéfica a partir de sua publicação, não sendo necessário esperar a sua entrada em vigor, já que a lei na esfera penal é uma garantia fundamental com aplicação imediata por força de dispositivo constitucional. Há quem discorde. Nessa hipótese aí, tanto o professor Guilherme de Souza Nutti, como Luiz Flávio Gomes e outros diziam que devia se suspender a aplicação e aguardar o fim da vacatio legis por conta da irreversibilidade, né? Uma vez aplicada. Após esse fim, entrou em vigor, óbvio que aplica a nova lei e aí não vai ser executado, não haverá pena de morte. Senão, a gente não pode fazer nada dentro da ideia da legalidade penal, tá certo? Essa posição do professor Cláudio, inclusive, é minoritária. Compreendem isso? Mas vejam que não é uma dinâmica fácil, porque vamos, às vezes, encontrar esses problemas no conflito da lei penal no tempo, né? Não é uma coisa que a gente vai poder resolver, né, de maneira uniforme, né? Alguns casos concretos eles vão trazendo para a gente problemas que terão que ser pensados, refletidos, e me parece que a melhor hipótese aí, Davi, Daniel e outros, né, é suspender a aplicação
da norma atual, enquanto estiver em vacácio legis, e observar se a nova norma vai entrar em vigor. Tá certo? Bom, o texto que, por erro, foi publicado e que sequer foi aprovado pelo Congresso, não acarreta consequências jurídicas. Aconteceu isso muito, muito. Às vezes se publicava e parlamentares corrigiram, né, extratos da Constituição que não tinham sido submetidos à votação e que, por erro, acabaram sendo publicados na promulgação. Isso foi corrigido. Isso teve correção. Então, às vezes também um texto de lei sai errado. Há um erro, né, de grafia, um erro de... E aí, nessas condições, o que coloca o STJ, Superior Tribunal de Justiça, né, num relatório do ministro, né, Félix Fischer, de que, ao não exprimir a vontade do Poder Legislativo, ele não acarreta qualquer consequência jurídica. É nulo desde o início, nulo uma nulidade absoluta, né, sem promover qualquer tipo de alteração na realidade. Bom, a questão da sucessão da lei penal está intimamente ligada aos princípios que regem a lei penal no tempo. O conflito temporal entre normas penais pressupõe uma sequência de leis penais e rege-se pelo princípio constitucional, inicialmente, da irretroatividade. Então, a norma penal, em princípio, ela é irretroativa. Vedação da retroatividade impérios, razão política de limitar o poder de punir do Estado. É esse o objetivo que se tem com essa vedação, né? Com o Estado no sentido da lei penal em punir conduta que não era considerada crime. Então, é essa a questão. Por sua vez, é admitida a retroatividade benéfica em favor da libertatis, a lex mitio, a garantia da igualdade de tratamento, né, dentro das mesmas circunstâncias entre as pessoas, entre os cidadãos, daí a importância da retroatividade da norma benéfica. Observe que, se a nova lei deixa de considerar crime fato incriminado na lei anterior, opera-se o fenômeno conhecido como abolício crimes, que foi o que ocorreu com a Lei 11.106 de 2005, que revogou os delitos de adultério e sedução. Operou-se com isso a abolício crimes, que leva à cessação de todos os efeitos penais, inclusive da própria condenação. Ainda que alguém estava apenado com condenação transitada e julgado, haverá extinção da punibilidade, reforma de todas as consequências e, portanto, sua colocação em liberdade e no status, às vezes, até de réu primário, porque se foi só por esse tipo penal, se foi só por esse crime que ele foi condenado, não vai haver aí qualquer tipo de situação maléfica, né, para o réu. Pode-se ainda falar no princípio da ultraatividade benéfica, quando uma lei posterior pune o mesmo fato previsto na anterior de forma mais grave, de maneira mais grave. Então, haverá a ultraatividade benéfica, né? Quando uma lei posterior pune o mesmo fato previsto na anterior de forma mais grave. Então, a lei anterior continua válida e vai ser vigente. Então, dentro dessa ideia, é aquilo que a gente falou, né? Falamos aqui dessa situação, mas antes de tratarmos, acho que essa outra do artigo 3º, eu prefiro, como tem muitos detalhes, né, nele, é melhor a gente tratar amanhã. Mas qual é, então, a característica da lei penal benéfica? Ela tem uma característica. Qual é a sua característica essencial? É a característica da extratividade. Ela é capaz de viger em momentos distintos da sua vigência, ou seja, ela é capaz de ser aplicada ou em momentos posteriores, ela é ultrativa, ou em momentos anteriores, porque ela é retroativa. Então, a lei penal benéfica ela é tanto retroativa como ela é ultrativa. Por ela poder ser aplicada em momentos distintos da sua vigência, ela tem essa característica que nós chamamos da extratividade penal. Ela é extrativa. Ela pode vigorar, ela pode ser aplicada em momentos distintos da sua vigência.
tá certo? Ela pode tanto retroagir para beneficiar, como ela pode ser aplicada posteriormente, beneficiando o réu. Compreenderam isso? Ok? Então, dentro dessas circunstâncias, tudo bem, né, Davi? Alguma dúvida a mais com relação a essas questões, né, que nós tratamos agora? Veja, gente, isso, de fato, num primeiro momento, eu não vou dizer que é simples, é preciso um certo esforço, né, para a compreensão desses fenômenos da lei penal no tempo. Há alguns autores que são mais claros, né? Eu reputo muita clareza ao professor Francisco de Assis Toledo. Não foi, por exemplo, uma preocupação inicial do Bittencourt, não é nem culpa, é porque alguns autores dão preferência a determinadas estruturas, né, na parte geral. Bittencourt, por exemplo, é muito bom na teoria geral do delito e na teoria da pena. Foi onde ele aprofundou a análise. Na teoria da norma penal, são poucos autores que tratam dela de maneira detalhada. Cláudio Brandão é um dos bons autores, mas o problema é que ele tem posições minoritárias. Um outro bom autor é o professor Francisco de Assis Toledo, em Princípios Básicos de Direito Penal. Apesar de ser uma obra mais antiga, que precisa de algumas atualizações com jurisprudência do Supremo, e aí você pode pegar um desses textos de arquivo jurisprudencial e fazer, né, essa atualização. Essa obra, ela detalha isso com muitos exemplos. Ele foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, e aí facilita bastante também a compreensão. Ele tem uma clareza, uma didática boa. E o próprio Damásio Jesus, ou seja, retornar aí nesse aspecto da teoria da norma penal ao texto básico do Damásio, que pode ajudar vocês nessa compreensão, tá certo? Agora, a compreensão não tão profunda do fenômeno, porque tudo isso, toda essa construção, se dá pela função precípua do direito penal e da lei penal, que é de limitar o poder de punir do Estado. Esse é o objetivo maior que está exposto, né, dentro da construção teórica que envolve aí essa análise da norma penal, tá certo? Então, terem esse cuidado nas abordagens, vocês podem se servir, como eu disse, de diversos autores, fazer essa análise de maneira bem programada, né, vejam que até mesmo nessa questão dos crimes continuados existe discussão, né? Vocês viram entre Marx, Hungria e Aníbal Bruno com Delmanto e outros que dizem que pode separar as séries. Eu não acho que pode, inclusive porque na prática, quando a gente vai observar, ao fazer a soma das penas, a pena acaba maior, então aquilo que o cara pensa que é beneficiar o réu porque vai deixá-lo sobre a égide da lei anterior, termina muitas vezes prejudicando, porque o artigo 71, que trata do conceito de crime continuado para o Brasil, que basta que as condições de lugar, tempo, né, que haja uma certa periodicidade. Como seria essa periodicidade? Se as coisas ocorrem, né, numa certa de 2 dias, de 3 em 3 dias, ou num espaço de um mês para esses crimes mais elaborados, né, num espaço menor. Mas se ocorre um fato aqui, outro fato daqui a 6 meses, outro fato daqui a 1 ano, não há continuidade delitiva. Todos esses fatos são fatos isolados. É preciso que haja esse ritmo, né? A ideia de um ritmo criminal, né? Onde o sujeito, no caso do Francisco Assis Pereira, o espaço foi menos de 3 meses e era quase um crime semanal, né? Foram 9 vítimas, 9 pessoas. E aí houve, sim, como se observar, a série. Aí você tem um serial killer de forma clara. Existem séries que são interrompidas, aí você pode fracionar em várias séries, mas não observá-las numa única. O Zodíaco, por exemplo, ele atuou, foi um serial killer que matou pessoas entre 61 e 62 de maneira intensa, depois ele voltou a atuar no final da década de 60, ou seja, ele fazia algumas séries e interrompia, e depois fazia novas séries.
Aí, cada série dessa eu posso observar numa unidade, como crime continuado. Mas não todas as vítimas. Ele matou ao todo mais de 30 pessoas, é considerado um dos maiores serial killers, né, nos Estados Unidos. Atuou durante 30 anos, mas nunca foi preso, né? Ele tem houve essa dificuldade. Para o serial killer fica mais fácil identificar a ideia do modus operandi, porque eles mantêm, é uma coisa doentia, aí ele mantém muitas vezes esse modus operandi, ele repete, né? Que é uma maneira, talvez, ou de ser identificada a autoria, embora eu não possa dizer quem foi propriamente o autor, mas eu tenho isso como suspeita, né? Eu crio essa suspeita, ou de eu ou observar, né, dentro desse contexto, a possibilidade dele ser preso, porque também tem aqueles, o Francisco Assis Pereira, quando deixou essa assinatura da calcinha, e até ele colocou, vocês encontraram essas posições, tal, e ele descreveu isso no depoimento. A Ilana Casoy fez o trabalho muito bem feito, onde ela coloca essas descrições, né? É assustador, né? A gente vê que tem pessoas que têm essa mente, né? Que tem dentro. Mas no caso dele é uma coisa aí que existe uma certa questão que foi ele se entregar. Ele agradeceu no momento em que ele foi preso, porque disse, ainda bem que vocês me prenderam, porque eu ia continuar matando, ou seja, eu não ia conseguir parar, porque é uma doença, né? É uma coisa que impulsionava ele a provocar essas mortes. E a outra coisa que ele colocou vocês identificaram que era uma só pessoa por conta de determinadas características, né? Que ele saiu dizendo. Então, existe também esse outro lado. Existe a proposição, né, no serial killer, do sujeito que quer ser apanhado, quer ser preso, e é por isso que ele revela a assinatura, porque ele quer ser preso. E existe o lado do sujeito que desafia a comunidade. Esse é que é problemático, que é o caso do Zodíaco. E quando ele não era reconhecido na assinatura dele, ele ligava para a polícia, ou então mandava uma mensagem, né, para a polícia, dizendo, vocês não me reconheceram, como é possível? Eu sou um cara e faço as coisas, né, dentro de um modus operandi correto para ser identificado, e como é que vocês não atribuíram ao Zodíaco, que era como ele se nominava, né, para essa produção. Ele atuou durante 30 anos e não foi preso. Tem suspeitas de quem ele foi, mas ninguém identificou até hoje esse serial killer, né? E olha que foi no tempo atual, onde a gente já tinha... Óbvio que hoje, talvez, Fernanda, ele fosse identificado por conta do avanço nas pesquisas do DNA, né? Então, hoje a gente tem um mapeamento genético melhor e tudo, e alguns detalhes. Diz que a cena do crime é muito importante você deixar, né? Isso bem... Alguns detalhes talvez permitissem a identificação do Zodíaco, né? E alguns recursos que hoje a gente tem, porque deixou de atuar em 91, 92. Então, alguns recursos não estavam ali disponíveis quando ele parou essa atividade. Provavelmente ele faleceu por causas naturais, por outras causas, e aí ele não deu continuidade à série delitiva. Mas não é uma série única. Aí vocês poderiam dizer, professor, então foram 30 anos numa única série, que aí seria um crime continuado único? Não. Eu disse, existe alguns fracionamentos, conforme, se a gente fosse analisar, conforme o artigo 71 do nosso Código Penal, né? Também tem isso. Não sei como os americanos analisam, não sei como outras... o que importa para a gente aqui é a nossa dogmática, é como o Código Penal faria essa análise desses fatos. Também não seria da nossa competência tratar desses fatos, né? Mas é bom a gente se referir, porque existem várias séries isoladas que aí seriam consideradas dentro daquelas condições, né? Então, aquele crime dentro daquela série, aí depois... E que pode haver essas interrupções de série, né? Por isso que não é fácil realmente identificar. Mas aí eu recomendo a vocês Damásio,
recomendo o Francisco Assis Toledo para esse primeiro momento, para tratar da lei penal no tempo, e vocês identificarem mais fácil esses conceitos, né? Em especial o de crime continuado. Insistam até compreenderem, né? Então, o artigo 71 do Código Penal tem o conceito, mas nem sempre a gente consegue, né, de imediato extrair, mas a gente pode voltar. Talvez, Fernanda, fica aí para você e Melissa essa primeira tarefa na prática do estágio de docência, né, tirar algum plantão de dúvidas só para debater crime permanente e continuado e trazer alguns exercícios de crime permanente e continuado. Diga aí, Daniel. Professor, o senhor vai enviar esse slide para a gente? Sim, eu acho que eu já enviei, né, mas eu envio novamente. Acho que esse de lei penal no tempo já foi enviado. Se não foi, tudo bem, desculpe-me, a gente envia mais uma vez, tá certo? Perfeito. Não tem problema, não. Sim, aí com relação ao retorno presencial, dentro daqueles ofícios, né, que a gente recebeu, o que é possível é a gente agendar, vez ou outra, alguma atividade presencial, isso eu farei com o maior prazer, mas num horário talvez distinto, para haver esse retorno gradual. Até porque é como eu coloquei lá no grupo, né? Semana passada nós tivemos já a nossa seleção de pós, que foi presencial. E foi interessante porque comprovou-se que é possível, com esse distanciamento, né, você ter, né, a regulação de segurança e dotar as salas, né, de um certo suporte, né, para uma atividade coletiva. Mas não pode ultrapassar o volume da faixa amarela, que é o indicativo que ainda estamos, como Estado, né, para a ocupação das salas. Tinha um decreto que prometia reformar algumas coisas, reformou no dia 18, né, na própria sexta-feira, mas não modificou substancialmente algumas questões das normas de biossegurança que nós adotamos. Então, não seria possível uma turma como a nossa, de 50 alunos, estar nas salas, já que o limite máximo, se não me engano, são 25, contando o professor, são 24 alunos, né? Esse era o limite de taxa de ocupação das nossas salas. Agora, uma descoberta legal é que, diferente de outros centros, onde as coisas estão mais difíceis no tocante a ar-condicionado, a questão de circulação, né? No nosso, o ar-condicionado só não está funcionando no P1 e no P6. Por exemplo, não atingiria, em princípio, a nossa turma. E no P6, a aula não se torna de imediato desagradável, porque como fica naquela frente sul, é possível abrir todas as janelas, abre as duas portas, né, e há uma certa circulação de vento, né? E isso, na verdade, só se torna insuportável mesmo para o P1, né, que tem que ser repensado urgente ou resolvido de imediato. É o mais urgente a ser resolvido para o retorno presencial. Mas isso foi tudo acompanhado pela direção, que estava presente, usou esse evento como evento teste, observou, tomou nota e vai começar a entrar em campo, né, para pegar. Mas a nossa sala, por exemplo, tanto a P4, mesmo se eu dividisse a sala com o P10 embaixo, como a gente fazia antigamente também, quando a sala ficava muito grande, daria, porque você tem ar-condicionado em ambas as salas aí. Só não tem ar no P1 e no P6, até o auditório tem ar. E aí eu acho também que vocês têm que ir estimulando, fazendo algumas, principalmente essa turma que não teve ainda contato lá com o CCJ, então a agenda, olha, nas segundas de manhã e nas terças de manhã, eu estou por lá. Na segunda, desde as 8 da manhã, na terça, desde as 9. Geralmente fico de 9 a 1 e também de 8 a 1. Então, vocês podem passar por lá, me fazer uma visita, a gente mostra um pouco a biblioteca lá do programa para graduação,